Olá, sejam todos bem-vindos ao curso Genética para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, minha formação acadêmica é em Ciências Biológicas. Atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador nessa mesma unidade acadêmica. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa terceira aula do nosso curso, que será os casos que vão além da primeira lei de Mendel. Então, o primeiro caso que nós vamos estudar, que vai além da primeira lei de Mendel, é a herança intermediária. O que seria essa herança intermediária? É quando o descendente heterozigoto apresenta fenótipos intermediários em relação aos pais homozigotos. Então vamos pegar como exemplo aqui. Temos uma planta vermelha, certo? Uma flor que as pétalas dela são vermelhas. Vamos caracterizar que o seu alelo é vezão. E temos outra flor que suas pétalas são brancas. Vamos falar que seus alelos são bezão. Quando realizamos o cruzamento dessas duas flores, as pétalas delas irão nascer de cor rosa. Mas por que nasce de cor rosa? Por isso mesmo, a herança intermediária. Então ela vai herdar uma característica da flor de pétala vermelha e uma característica da flor de pétala branca. Então isso define que o descendente heterozigoto apresenta fenótipo intermediário em relação aos pais homozigotos. Os pais não é uma flor de pétala vermelha e uma flor de pétala branca. Intermediário a essas duas cores, temos rosa. Assim temos dois alelos que são dominantes, sem apresentar o recessivo e onde cada um apresenta uma característica diferente. Isso acontece em herança intermediária. Então, olha só o cruzamento. Quando nós cruzamos em F1 a planta rosa com a planta rosa, o que vai dar? Colocamos esse aqui, este aqui e este aqui no quadro de Punnett. Então temos vezão com vezão, vai nascer vezão. Vezão com vezão, vai nascer vezão. Bezão com bezão, vai nascer bezão. E bezão com bezão, vai nascer bezão. Então, bezão, como eu falei. Então, se cruzarmos duas plantas róseas, após o cruzamento inicial de uma vermelha e uma branca, nasce uma rosa. E vou cruzar essa rosa com ela mesma. O resultado que vai dar pra gente em F2 vai ser um vezão para dois vezão para um vezão. Então vai nascer uma vermelha, duas rosas e uma branca. Outro caso que vai além da primeira lei de Mendel é a codominância. A codominância, o descendente heterozigoto apresenta ambos os fenótipos dos pais homozigotos. Lembra que na intermediária aparecia intermediário. Na codominância, ambos fenótipos dos pais homozigotos vão apresentar no heterozigoto. Então, nesse exemplo, nós temos uma planta vermelha e vamos dar vezão para ela. E amarela, das pétalas amarelas, e vamos dar os alelos azão. Quando realizamos o cruzamento dessas duas plantas de pétalas vermelhas e pétalas amarelas, vai nascer uma planta do genótipo azão-vezão, porém com pétalas vermelhas e amarelas. E se eu cruzar essa planta vermelha e amarela do genótipo azão-vezão, o que vai nascer? Então vamos realizar o cruzamento.
azão, vezão, cruzando com azão, vezão. Azão, vezão, azão, vezão. Azão com azão, temos azão, azão. Azão com vezão, temos azão, vezão. Vezão com azão, temos azão, vezão. Vezão com vezão, temos vezão, vezão. Então, na geração F2, do cruzamento dessa planta amarela e vermelha em suas pétalas, teremos um azão, azão, para 2 azão, vezão, para 1 vezão, azão, vezão, vezão. Então, quando cruzamos elas em F1, em F2 vamos ter uma amarela, para uma vermelha e amarela, para uma vermelha. E também temos os genes letais. Genes letais são os genes que às vezes e sempre causam a morte do indivíduo antes do seu nascimento. Então temos aqui um amarelo e temos outro camundongo amarelo. Quando cruzamos esses dois camundongos, vai nascer um amarelo azão, azim, um amarelo azão, azim e um agute azim, azim. O gene letal azão, azão em dose dupla é letal em camundongos. Então, quando eu tenho o gene azão em dose dupla, ele é letal nos camundongos. Então, quando eu tenho o genótipo azão, azão nos camundongos, ele morre. Então, a gente, antes de nascimento. Então, nós não temos esse dado. Azão, azim nasce amarelo e azão, azim, azim, azim nasce agute. Então, se a gente tiver azão, azim cruzando com azão, azim na geração F1, a gente vai ter a proporção 2 azão, azim para 1 azim, azim. Por que nós não contamos o azão, azão? Porque ele está morto, então ele não pertence aos nossos dados, ok? Então a proporção genotípica é 2 azão, azão para 1 azim, azim. Tendo a proporção fenótipica para amarelo e agute. Então vamos realizar um exercício da Unifor. Está na página 26 e o exercício é um 9. Vamos falar a acondroplasia, um tipo de nanismo, é causado por um alelo autossômico dominante. Os indivíduos homozigotos para esse alelo morrem antes de nascer e os heterozigotos apresentam anomalia, mas conseguem sobreviver. A probabilidade de um casal de ancondroplástico virem a ter uma criança normal é de quanto? Então vamos lá. Primeiro, ele fala que o casal é ancondroplástico. Então, se no texto já fala que os heterozigotos apresentam anomalia, mas conseguem sobreviver, então se os pais têm essa anomalia, eles são heterozigotos. Então vamos lá. A morte é quando acontece azão, azão. Por que azão, azão, professor? Porque como o alelo é autossômico dominante, acontece nos alelos azão, azão. Ancondroplasia, azão, azim. E normal quando é homozigoto recessivo, azim, azim. Como a gente já falou, os pais são ancondroplásticos, então eles são heterozigotos. Então, cruzando heterozigoto com heterozigoto, vamos ter vai nascer a probabilidade de quanto? Vai nascer esta probabilidade. Se pararmos para pensar, em F1 vai nascer azão, 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 azim, azão, azim, azim, azim. Porém, o azão, azão, acontece o que? A morte. Então, não entra em nossos dados. Então, os nossos dados vai ser o que? 3, vai ser 3 resultados. Azão, azim, azão, azim e azim, azim. Porque quando nasce
razão. A razão acontece a morte. Então, como a gente não tem esse indivíduo mais, a gente não pode entrar nos nossos dados. Então, a probabilidade de um casal de achondroplástico vir a ter uma criança normal é de 1 para 3, ou 33%, sendo a resposta certa a letra D. Obrigado por assistir mais essa aula minha. Isso é tudo, pessoal. Fico ansioso por encontrar vocês de novo na nossa próxima aula e agradeço a todos por assistir a esse vídeo.